A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado irmão ou amada irmã, mais uma vez é com muita alegria que eu venho falar com você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade, por mais este privilégio, por mais esta honra e por mais este milagre. Hoje eu venho trazer uma reflexão que diz, qual deve ser o nosso comportamento, o nosso procedimento, a nossa conduta diante das pessoas, diante de terceiros, diante do nosso próximo. Então, o tema da reflexão de hoje é: respeite o tempo da maturidade do seu próximo. Respeite o tempo da maturidade do seu próximo, tá? E o que me inspirou para estar trazendo esta reflexão hoje foi a vida de Pedro, a vida do apóstolo Pedro, a história do apóstolo Pedro, E vamos relembrar um pouco da vida ali, de alguns fatos marcantes na vida do apóstolo Pedro junto com o Senhor Jesus e após a partida do Senhor Jesus para com o Pai, ao qual ele foi assunto aos céus. Vamos estar relembrando um pouco e adequando a reflexão de hoje. A gente vê que Pedro, ele era uma pessoa muito precipitada, Ele era uma pessoa muito impulsiva, que agia sem pensar, E nós vemos que logo de início, quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava dizendo: eu vou ter que passar pela cruz, eu vou ter que enfrentar o desafio para o qual eu vim a este mundo, que é passar pela cruz, que é morrer na cruz do Calvário para resgatar a muitos. E Pedro, o apóstolo Pedro falou: Senhor, jamais faça isso, não permita, não passe pela cruz, jamais faça isso. E o Senhor Jesus, ele falou para o apóstolo Pedro: para trás de mim, Satanás, porque tu cogitas somente das coisas dos homens e não das coisas dos céus. Ou seja, ali o apóstolo Pedro recebeu a repreensão do Senhor Jesus Cristo. Vemos outro evento também, quando Jesus ele foi capturado, foi preso, E ali Pedro ele foi reagir, ele estava com uma espada, ele cortou a orelha do servo Malco. E ali o Senhor Jesus Cristo tacitamente também repreendeu a Pedro, como ele restaurou a orelha do servo Malco. Temos outra passagem também, que tinha umas pessoas que estavam expelindo um demônio no nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus, e Pedro falou: Senhor, eles estão expulsando um demônio, eles não são um dos nossos, estão expulsando um demônio. O Senhor não quer que a gente rogue fogo do céu para os queimar? E o Senhor Jesus Cristo ele falou: vós não sabeis de que espírito sois? Quem não é contra nós é por nós. E a mais célebre passagem do vacilo de Pedro, do furo de Pedro, foi quando ele negou a Jesus. Essa passagem muitas pessoas conhecem, quando ele negou Jesus, que o Senhor Jesus Cristo, Pedro estava dizendo, o Senhor Jesus ele estava dizendo que ia ter que beber do cálice, que ia ter que passar pela cruz, que muitos iam se escandalizar, que iam se dispersar, se desviar. E Pedro ele falou: Senhor, eu jamais vou fazer isso. Se eu tiver que morrer pelo Senhor, com o Senhor eu vou morrer. E Jesus falou: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Pedro negou 3 vezes ao Senhor Jesus Cristo antes que o galo cantasse. Ou seja, amado irmão ou amada irmã, o apóstolo Pedro ele passou por um grande período com imaturidade, mas
da mesma forma, mas do mesmo jeito, o Senhor Jesus Cristo, ele nunca abaixou a autoestima do apóstolo Pedro pelas suas falhas, pelos seus vacilos, pela falta de maturidade. Ele nunca, vamos dizer assim, esculachou Pedro, ele nunca colocou para baixo Pedro, dizendo: Pedro, tu é um fanfarrão, você promete as coisas e não cumpre, você é um supetão, você age por impulso. Entendeu? O Senhor Jesus, ele respeitou o tempo da maturidade do apóstolo Pedro, porque o Senhor Jesus Cristo, ele via o potencial de Pedro. O Senhor Jesus Cristo, ele via lá na frente quem Pedro ia se tornar, né? E o Senhor Jesus Cristo viu que lá na frente, depois que o apóstolo Pedro o negasse, que ele aprendesse com a sua falha, com o seu erro, ele faria grandes prodígios, ao ponto de que numa pregação de Pedro, 3.000 almas foram convertidas. Pedro ganhou 3.000 almas em uma pregação. Nem o apóstolo Paulo fez uma proeza dessa. O Senhor Jesus Cristo via que a sombra de Pedro ia curar, tá? Então, é essa reflexão de hoje, amado irmão ou amada irmã, que eu quero deixar para você. Vamos respeitar o tempo da maturidade das pessoas, tá? Cada um tem o seu ritmo. Eu me lembro agora que na faculdade eu aprendi na matéria de psicologia, a professora dizendo, que eu nunca mais esqueci isso, ela disse: cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu ritmo. Eu também me lembro de um colega de infância, a gente estava vindo da escola, ele não tinha muito juízo, e ele tinha ganhado uma mochila nova do seu pai, uma mochila bonita, com todo o material, e ele falou assim: não gostei dessa mochila não, eu vou jogar fora. E ele jogou a mochila na casa de uma pessoa desconhecida, no quintal, jogou por cima do muro, e eu fiquei absurdo quando eu vi aquilo, tá? Mas hoje ele amadureceu, parecia que ele não ia amadurecer, mas hoje ele amadureceu. Hoje ele tem um filho bonito de 10 anos, é bem sucedido. Ou seja, amado irmão ou amada irmã, vamos respeitar o tempo da maturidade das pessoas. Não vamos ficar acusando, não vamos ficar julgando, mas vamos orar e vamos esperar, aguardar o tempo da maturidade das pessoas. Vamos tratar as pessoas com mais amor. Vamos fazer como o Senhor Jesus Cristo fez com o apóstolo Pedro. O Senhor Jesus Cristo, ele falou: Pedro, o diabo pediu para te cirandar, mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Em todo momento o Senhor Jesus Cristo, ele tratou com Pedro, deu suporte, deu apoio, e não julgou, não prejulgou e não afrontou a honra, a autoestima de Pedro, né? Colocando Pedro para baixo, dizendo que ele era um desqualificado, tudo. Não, muito pelo contrário. Tá bom, amado irmão ou amada irmã? Essa reflexão que eu quero deixar hoje para você, tá? Vamos respeitar o tempo da maturidade das pessoas, tá? Cada pessoa tem o seu tempo de maturidade. Vamos respeitar, esperar, orar. Vamos aguardar, respeitar e orar por essas pessoas alcançar a maturidade em Cristo Jesus no tempo oportuno, tá bom? Então, fique com essa reflexão e nunca se esqueça, e não vos conformeis com a vontade do diabo no mundo, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério e na sua igreja, mas transformai-vos o mundo através da renovação do seu entendimento, que vem por meio da palavra de Deus, para que conheceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que ela seja executada por meio de você e de mim, assim na terra como ela é no céu. Fique com Deus, fique na paz,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém!